Imagina que você e sua amiga estudam literatura e escrita e têm esse grande futuro no mercado editorial. Mas você não consegue ascender nesse mercado, não consegue trazer os seus livros para o mercado e as pessoas comprarem do jeito que você esperava, mas a sua amiga sim, e ela consegue subir na vida, subir financeiramente e principalmente no meio literário. E você sente uma pintada de inveja dela. Só que você percebe que isso não deveria acontecer. E aí você vai, encontra com ela e ela tá super feliz dizendo que o livro dela vai ser adaptado para uma grande empresa cinematográfica. E vocês, óbvio, vão comemorar. Só que no meio dessa comemoração, um acidente fatal acaba acontecendo e a sua amiga falece. E você viu tudo acontecer, mas não conseguiu salvar ela. Só que em um momento de desespero, você acaba encontrando o manuscrito original do próximo livro da sua amiga. E em um ato de desespero, você rouba esse manuscrito e vai tentar publicar como se fosse seu. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Marcela Bonfim do Te Indico Todo Dia. E é óbvio que nesse Te Indico Mulheres desse mês, a gente vai trazer uma autora sensacional e incrível por aqui. Por isso, a gente vai sim falar de Rebecca F. Kuang e de Impostora. Bom, e para quem não conhece quem é Rebecca Kuang, a gente sabe que ela vai assinar com R.F. Kuang e ela é uma escritora sino-americana, também ela é tradutora, escritora sensacional e o melhor de tudo, ela é mestre em filosofia na área de estudos chineses de Cambridge. E ela também é sensacional porque ela cursa esse doutorado em literatura e línguas do leste da Ásia em Yale. Mas só que muitas pessoas também conhecem ela com um outro livro, que na verdade é uma trilogia chamada A Guerra da Popola. Só que o primeiro livro que eu li dela foi Impostora e foi uma grande surpresa pra mim, é por isso que eu tô indicando ele hoje pra vocês. Pra gente entender um pouco melhor sobre esse livro, a gente sabe que ele tem lá suas 352 páginas, é um livro tecnicamente mediano, e aí ele se configura em alguns gêneros como ficção, thriller e também a sátira. E como eu falei pra vocês aqui nessa rápida premissa, esse livro é uma ficção, um thriller que te traz vários sentimentos, várias sensações. O que eu acabei contando aqui, de fato, é sobre duas pessoas que são amigas desde sempre, da época da faculdade, que é a Junie Haworth e a Athena Liu, que acabam vendo ali a sua vida crescer, sim ou não, na medida que o tempo vai passando e na medida que elas começam a publicar seus livros e na medida que o mercado editorial vai olhando e comparando aquelas obras e trazendo para mais pessoas. E essa grande fatalidade no início logo do livro, né, que é essa morte dessa escritora, que é a Athena, acaba mexendo muito com a gente e completamente destrói toda uma narrativa do que a gente estava pensando que poderia acontecer no livro. E é genial o que a Rebecca Kuang acaba escrevendo aqui, porque ela traz essa amizade dessas duas pessoas logo no início e também no decorrer do livro, porque ele se passa, né, em primeira pessoa e a gente vai acompanhando a vida da Athena pelos olhos da nossa querida Julie. Nesse livro, a gente acaba acompanhando a amizade dessas duas escritoras de uma forma bem interessante, porque a gente, como tem a narração, né, da Julie, a gente acaba observando que para ela essa amizade era muito superficial e não se passava como algo muito grandioso para ela e ela não dava tanto valor, tanta importância, principalmente porque ela achava que a Athena era uma pessoa muito superior e para ela aquela amizade para Athena era como se fosse assim, eu preciso de alguém na minha vida que não tenha essa ascensão social para eu me sentir bem com a vida que eu tenho hoje. E tudo nessa mudança, quando ela acaba roubando o manuscrito da Athena, é o que mexe muito com a gente, porque a gente entende e não entende o que ela está fazendo. Quem é escritor principalmente vai se identificar com algumas frases, com algumas passagens do livro, o que é bem interessante porque ao mesmo tempo ele vai mexendo muito com a questão do mercado editorial e ele diz como pode ser muito duro aquele meio, como pode ser um meio muito solitário, muito difícil de conseguir essa ascensão, de adentrar e ter o reconhecimento dos escritores que já estão há muito tempo e também dos leitores, novos leitores e todo aquele pessoal, toda aquela gama de gente que faz parte daquele mundo. E se você tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, salvar ou compartilhar pra gente trazer cada vez mais indicações literárias escritas por mulheres por aqui.
Comecei a acreditar naquele sonho de novo, em que se você aperfeiçoar a sua arte e contar uma boa história, a indústria tomará conta de todo o resto, que você só precisa sentar e escrever, que se der tudo de si e tiver uma escrita boa e o bastante, vai se transformar em uma estrela literária da noite para o dia, tudo graças aos todos poderosos. E é isso, a nossa protagonista está o tempo todo convivendo com essas sensações, essa grande indústria literária que mexe muito com ela e mexe muito com a sua escrita. É um livro realmente sobre escrita, sobre mercado editorial e também sobre essas amizades. E a gente percebe, né, no decorrer dessa história, que plagiar, roubar esse grande manuscrito da sua amiga é uma coisa que vai mexer muito com a nossa protagonista, porque ela fica sempre naquela dualidade, naquela dúvida se ela deve ou não fazer, até que ela acaba fazendo e a gente vai descobrindo mais a fundo no decorrer do livro que é muito mais do que aquilo que a gente estava esperando com essa pequena premissa, porque eu não dei até aqui nenhum spoiler para vocês, é só a premissa do que é o livro em si. E a Athena Liu é uma personagem muito cativante ali, mas que também mexe muito com a gente, porque o tempo todo a obra ela é narrada através do olhar da Juni, da nossa protagonista. E a gente vai cativando e criando muitos sentimentos positivos e negativos pelas duas personagens, né, principais, porque de fato a Athena consegue sim ser uma protagonista, né, ou a nossa co-protagonista. Não diria que ela é uma antagonista, mas que ela trabalha muito bem ali, no caso a escritura, com essas duas personagens, e eu acho que uma acaba sendo o complemento da outra. E Impostora é um livro que ele traz também várias temáticas super importantes sobre a apropriação cultural, o racismo e as mazelas do mercado editorial, né? E a autora, a gente percebe que ela tem essa grande versatilidade da escrita, porque óbvio que ela já escreveu, como eu falei pra vocês, a trilogia da Guerra da Papoula, que é definitivamente muito diferente de Babel e também de Impostora, que também é outro livro dela, né, que já, enfim, receberam diversos prêmios, todos eles, e é muito incrível ver isso porque ela consegue flutuar muito bem nessa caminhada da escrita dela, na narração do livro e também em tudo que ela quer trazer pra gente, leitor. Enfim, afinal de contas, Impostora foi um livro que me deixou, assim, maluca da cabeça, falo mesmo pra vocês. Eu influenciei uma amiga minha a ler e ela gostou tanto quanto eu. Beijos, Esther. E é simplesmente um livro sensacional porque ele vai mexendo muito com a gente quer saber o tempo todo o que está acontecendo, o que vai acontecer, como é que a Juni vai se comportar nesse meio, o que ela fez com o manuscrito, o que ela fez com a vida dela depois que ela conseguiu sim ou não a fama. A Athena, de fato, é aquela pessoa que está ali para dar, de uma certa forma, um conforto para a Juni nos pensamentos dela, ou ela tá ali para perturbar a Juni em tudo que ela é e se comparar com ela o tempo todo. E é um livro sensacional, tem uma escrita fantástica, flui extremamente bem e consegue captar e capturar o leitor de uma maneira nunca vista. Admito para vocês que eu li e iria reler esse livro a partir do momento que eu terminei, porque ele é muito, muito eletrizante. Eu acho que ele tem um final ali que chega a ser um pouco ameno, né, de tudo que a gente acompanhou na narrativa, mas talvez isso seja muito bem visto aqui para a gente conseguir manter um equilíbrio literário, né, um equilíbrio na escrita da autora e fluir extremamente bem de qualquer forma. Enfim, eu não consigo não ficar cativada e animada quando eu falo sobre Impostora, porque ele é um livro genial, ele é muito bem escrito e para algumas pessoas te faz pensar, meu Deus, e se eu estivesse no lugar dessa pessoa, será que eu faria a mesma coisa? O que eu faria? Eu ia seguir a ética, a moral? O que iria acontecer? Eu sairia daquele lugar, iria para o outro, querendo ascender no meio literário, conseguir finalmente um reconhecimento também pela minha escrita, que ao mesmo tempo pode ser plágio, pode não ser. É uma gama de pensamentos que a autora te faz pensar, colocar e te faz refletir o tempo todo. Enfim, é muita coisa para falar e resumir sobre esse livro aqui, que eu vou deixar nas mãos de vocês para vocês irem atrás, acompanharem, lerem, conhecer sobre os temas, conhecer também sobre essa questão absurda que é o mercado editorial para um escritor e através dessas personagens vocês se identificarem ou não, mas eu acredito que vão sim com essa história e na grandiosidade que é Impostora, da Rebecca F. Huang. Falei demais.
Muito obrigada você que acompanhou até aqui. Não esquece do nosso combinado. No próximo mês eu te espero para mais uma indicação de uma escritora maravilhosa. Obrigada você que acompanhou até aqui e até o próximo.